Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delvécio Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta quarta-feira, dia 20 de agosto, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 20, versos de 1 a 16a. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este, que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Os que acolheram Jesus como Messias reconheceram que ele era o Filho unigênito de Deus. Perceberam que sua vida, suas atitudes, sua morte e ressurreição manifestavam com grande clareza quem era o Deus que havia se revelado a Israel. O Filho é quem sabe quem é o Pai. E o Filho revelou que o Deus único que Israel conheceu é Pai. Um Pai amoroso, não simplesmente um Senhor poderoso e justo, mas um pai de família, preocupado com os seus filhos, não um fiscal marcando o que a gente faz de bom ou de ruim. Pai não só dos filhos de Israel, mas um pai amoroso de cada pessoa humana, nascida à sua imagem e semelhança. Um pai que é Deus junto com o Filho. E os dois nos comunicam uma terceira pessoa, o Santo Espírito. Os três compondo a Trindade Santa, o único Deus. Pela obra de Jesus, o Pai dá a cada filho o seu Espírito. Assim, quem se une a Jesus pelo batismo recebe a adoção filial. Fica também sendo filho de Deus. A maior parte dos religiosos do tempo de Jesus se irritou com essas coisas que Jesus
revelou sobre Deus? Jesus mostrava com suas palavras e suas atitudes que Deus estava mais preocupado com as pessoas do que com as leis, com as normas, por mais religiosas que fossem. E os fariseus viam nisso uma falta de respeito ao sábado, uma coisa tão sagrada para louvar a Deus. E Jesus mostrou que o que mais agradava a Deus era amar o irmão necessitado, com atitudes e obras, como o fez o samaritano da história que ele contou. Sacerdotes e levitas, a turma do templo, ficaram com uma raiva dessa história, porque nela eles é que não acudiram o pobre. Quando prenderam Jesus, a principal acusação no Sinédrio foi que Jesus se dizia Filho de Deus. E o que Jesus revelou sobre Deus foi o que mais escandalizou o seu povo. Isso abalou o modo deles crerem e de se organizarem como sociedade. E aí é que entra a parábola dos vinhateiros, contratados em várias horas do dia. Chegou o tempo da colheita de uva e muita gente não tinha mais a sua terrinha para trabalhar, ia trabalhar na terra dos outros e ficava-se esperando na praça da cidade algum contratante. O dono de uma vinha passou às 6 da manhã e contratou um grupo, acertou a diária e passou pela praça mais outras vezes, sempre contratando para o trabalho, mas sem marcar o valor. Às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde, e de novo passou às 5 da tarde, uma hora antes de terminar o serviço. E levou mais um grupo. O pagamento era no final do dia. Na hora de pagar, começou pelos últimos e pagou uma diária. Ficou todo mundo surpreso. Quando chegaram os primeiros, estes receberam o combinado, uma diária, e ficaram revoltados. Mas revoltados com o quê? Com a generosidade do patrão? Com o fato de ele ter pago uma diária a quem só trabalhou uma hora? O que Jesus revelou sobre Deus com essa parábola? Ficou claro que Deus está preocupado com todos os seus filhos? Todos precisam ganhar o pão de cada dia? Por isso o patrão deu uma oportunidade a todos. Passou e chamou todo mundo para o trabalho durante vários horários do dia. Ficou claro que Deus não nos paga segundo os nossos méritos, mas Deus nos paga conforme a sua vontade, a sua graça. Deus nos abençoa de acordo com a sua vontade. Ficou claro que Deus quer a salvação para todos nós? Por mais que a gente não mereça, por mais que a gente não trabalhe para isso, mas mesmo que seja na última hora, Deus pode nos dar a graça da salvação. Isso depende dele e não do nosso merecimento. Deus é misericordioso, Deus é generoso, Deus é bondoso. Assim é o nosso Deus. Não basta dizer que cremos em Deus, mas como é esse Deus que nós cremos? Jesus nos revela quem é esse Deus maravilhoso que fez aliança com Israel em vista das nações da terra e enviou o Messias como nosso Redentor. Na parábola dos trabalhadores contratados em vários horários do dia, aparece um Deus preocupado com todos os seus filhos, criando oportunidades para todos
e provendo as suas necessidades, sem levar em conta quem tem mais merecimento ou importância. Aliás, como um bom pai, para ele o mais importante é o filho mais frágil, desprezado e com menos oportunidade. E por que os religiosos do seu tempo ficaram tão irritados com Jesus a ponto de crucificá-lo? Porque conhecer e amar a esse Deus leva a pessoa a mudar as suas atitudes de vida e a buscar um mundo bem diferente do que esse que nós temos.